Olá pessoal, bom dia. Hoje nós vamos falar da Revolução Russa de 1917, que foi um período de conflitos que iniciou nessa data, 1917, e que derrubou a monarquia russa e levou ao poder o partido bolchevique de Vladimir Lenin. É a Rússia recém-industrializada que também sofria com a Primeira Guerra Mundial, que como vocês sabem aconteceu entre os anos de 1914 a 1918. Ela tinha uma grande massa de operariados e camponeses, que trabalhavam muito e ganhavam muito pouco. É para se dizer a vocês que nessa época que nós estamos estudando da Rússia, ou seja, os anos de 1917, a Rússia ainda sofria com a feudalização. Ainda havia na Rússia um sistema feudal deficiente, a aristocracia rural, a nobreza rural ainda controlava as terras que havia na Rússia e que, portanto, ainda havia a servidão. E isso impedia o avanço do capitalismo, a industrialização daquele país, comparado aos outros países do mundo inteiro, e que, portanto, também trazia uma situação muito ruim para a população que vivia no campo. Digo isso porque cerca de 90% da população ela vivia na zona rural da Rússia, ok? Então, pessoal, até os anos de 1917, o Império Russo ele foi uma monarquia absolutista, ou seja, um rei, o czar, ele controlava a Rússia de forma absoluta, certo? E essa monarquia ela era sustentada principalmente pela nobreza rural, que era dona das maiores terras cultiváveis da própria Rússia. E aí dessas famílias saíam os oficiais do exército e os principais dirigentes da Igreja Ortodoxa Russa. Então, se vocês prestarem atenção aí no que eu acabei de lhes dizer, isso é muito importante para nós entendermos por que a Rússia, nesses moldes feudalizados, ela durou até os anos de 1917. Porque o poder de polícia apoiava o rei justamente porque o rei concedia benefício à aristocracia que vivia no campo, à nobreza que vivia no campo, ainda de forma feudalizada, certo? Então, pouco antes da Revolução, da Primeira Guerra Mundial, a Rússia tinha a maior população da Europa, como eu disse a vocês, com cerca de mais ou menos 170 milhões de habitantes em 1904. E aí defrontava-se também com o maior problema social do continente, que, como quase todos os outros países, havia uma extrema pobreza gigantesca. E aí, enquanto isso, as ideologias liberais, socialistas, as ideias do comunismo, do capitalismo que graçava o mundo inteiro, passou a penetrar naquele país e foi desenvolvendo aos poucos uma consciência de classe, uma consciência que vinha trazer ideias contra aqueles nobres, aquela aristocracia que vivia no campo, que vivia com aqueles privilégios. E aí, entre os anos mais ou menos de 1860 a 1914, o número atual de estudantes universitários cresceu de 5 mil para 69 mil. E o número de jornais também cresceu de 13 para 856. Esse dado é importante para nós entendermos como as revoltas nascem. Até essa data, o número de estudantes, de pessoas que iam para as universidades, abrir a sua mentalidade, conhecer novas ideias, era pouco. Então, se havia poucos estudantes, havia pouca consciência de classe. E se havia pouca consciência de classe, não tinha como propor mudanças, não tinha como propor como é que eu posso dizer, formas de mudar a sociedade, de agir na sociedade. Tudo era controlado pela nobreza rural, que possuía as melhores terras, possuíam os melhores privilégios e por isso não queria mudança. Ora, se está bem para essa nobreza, se está bem para essa classe que comandava, por que que ela mesma vai querer mudança? A mudança tem que vir de pessoas que estão sendo prejudicadas. E foi exatamente isso que aconteceu. Então repara, pessoal, até essa data o país ele vai passar por um processo, como é que eu posso dizer, rápido de industrialização. A indústria vai vir para o país.
Isso foi uma ideia do czar porque queria que a Rússia fizesse frente aos países industrializados, queria mais respeito, queria mais autonomia, enfim, queria mais influência no mundo. Só que, na medida que se industrializava a Rússia, os salários, as jornadas de trabalho, elas continuavam deficientes, elas continuavam ruins para os trabalhadores. E isso também foi servindo como um ponto de revolta para esses trabalhadores, que aos poucos ficavam insatisfeitos com aquelas questões. Eles estão trabalhando muito, recebendo pouco. Então isso vai trazer uma força de vontade, isso vai trazer uma ideia de mudança para a cabeça desses trabalhadores. Como eu disse, cerca de 80% da população vivia no campo, na zona rural. E esses trabalhadores rurais, eles também viviam na miséria e na extrema pobreza. Isso porque os laços de servidão feudais ainda existiam na Rússia. A Rússia era um país rural. A Rússia não era um país industrializado como a Alemanha, como a França, como a Espanha. Mas a Rússia era um país rural, onde a maioria da renda daquele país também provinha da zona rural, ok? Então, pessoal, os baixos salários e as longas jornadas de trabalho, elas facilitaram a influência das ideias socialistas. Ora, nós temos os operários nas poucas fábricas que havia na Rússia insatisfeitos. Nós temos também no campo os camponeses insatisfeitos com as longas jornadas de trabalho, com a exploração feudal que ainda existia. Então, essas ideias que vão vir da Alemanha e de outros países, elas servirão como refrigério para a alma desses explorados, que vão perceber que precisam de mudanças. Então, eles receberão essas ideias de bom grado. Essas ideias vão ajudar na libertação desses trabalhadores que agora estão sofrendo com essa exploração. Então, quando nós chegamos no dia 22 de janeiro de 1905, a Praça de São Pelar de Petersburgo, vai haver o massacre dos manifestantes desarmados que caminhavam cantando hinos religiosos e o hino imperial. Olha só, pessoal, as pessoas vão manifestar contra a exploração que estavam passando. E em vez de receberem acalento ou promessas, em vez de receberem ajuda dos seus governantes, eles serão massacrados. E esse dia, pessoal, será conhecido como sendo um dia trágico, porque muitas mortes vão acontecer nesse momento. Será chamado na história como o famoso Domingo Sangrento, que foi um domingo onde aconteceram muitas mortes. Aqui vocês podem observar uma foto real da Praça Vermelha lá na Rússia, que ainda hoje existe, né? Frente ao Kremlin, onde os manifestantes foram mortos. Da mesma forma, pessoal, no inverno russo, vocês podem observar aí que essa parte branca é a neve, ok? E assim, por conta de tudo isso, por conta dessa exploração, por conta desses massacres, da insensibilidade do czar, vai deflagrar na Rússia, pessoal, nessa época, várias greves, vários motins de soldados de batentes baixas, né? Os levantes militares e os protestos vão estourar por toda a Rússia, mas principalmente na capital. E aí nós vamos ter os protestos por classes. Primeiro nós teremos os sovietes, os conselhos de representantes dos operários, camponeses e soldados. Esses eram os sovietes. Aí na Rússia, pessoal, nós vamos ver que durante a Primeira Guerra Mundial nós teremos muitos problemas nesse país. Primeiro, a Rússia entra na guerra de forma despreparada. Eles não possuíam um exército treinado para esse tipo de guerra. Outra coisa, os recursos eram poucos. Quando eu falo em recursos, eu falo de armamento que era precário, eu falo de soldados que não eram treinados adequadamente, roupas, munições, enfim, a Rússia entra na guerra de uma forma quase que suicida, porque havia o despreparo tanto dos soldados, né, que não estavam adequados para enfrentar uma guerra naquele momento, como a precariedade técnica, ou seja, não possuíam armamentos que fizessem frente aos outros países, não possuíam munições,
enfim, não possuíam trajes. Tudo isso foi um problema para a Rússia, justamente porque eles estavam em uma crise social, uma crise interna, e que nessa crise interna, nessa crise social, nesses problemas civis de governo russo, eles ainda entrarão na Primeira Guerra Mundial. Então nós temos aí dois problemas que a Rússia teria que resolver, ok? Primeiro, o problema do seu povo, o sofrimento do seu povo, as revoltas que aconteciam internamente, e segundo, o fato de estarem na Primeira Guerra Mundial. Vocês podem observar nessa próxima foto os soldados russos aí que foram para a Primeira Guerra, ok? Então aí, ó, você vê que aí tem uma trincheira. Essa trincheira, que como eu disse lá na aula da Primeira Guerra, ela servia para que os soldados eles se protegessem, né, da força inimiga, da linha inimiga. Eles conviviam aqui com ratos, conviviam com corpos putrefados, com pulgas, e por isso eles eram mal alimentados, eles poderiam contrair doenças infecciosas. Então todo um problema havia dentro dessas trincheiras aqui que vocês observam de novo. Aí, pessoal, nós teremos aí a divisão política de duas orientações dentro da própria Rússia. Primeiro, nós teremos os bolcheviques, liderados por Lenin. Esse cidadão aqui, pessoal, ele será o responsável pela Revolução Russa, Vladimir Lenin. Então, ele representava os bolcheviques, ele fazia parte dos bolcheviques. Então, quais eram as ideias dele e de seus asseclas, né, das pessoas que estavam ao seu redor, para a Rússia? O que ele propunha de mudança assim para a Rússia? Primeiro, eles pretendiam uma mudança radical na política. Eles defendiam uma revolução socialista armada, caso necessário. Então, assim, as propostas de Lenin, elas eram muito cirúrgicas, elas eram muito fortes, mas consideradas necessárias para resolver todo o dilema da população naquele momento. Então era o que? Defender uma revolução socialista armada, caso fosse necessário. E os mencheviques, representados por esse homem aqui, cujo nome eu não me recordo mais, eles defendiam o amadurecimento do capitalismo para depois implantar o socialismo. Ele achava que para se chegar ao socialismo na Rússia, os passos seriam poucos, seriam lentos na verdade. Ele defendia que o capitalismo precisava amadurecer, já que a Rússia era um país semi-feudal, e depois desse amadurecimento do capitalismo, aí sim se implantava o famoso socialismo, ok? Essas eram as ideias dos mencheviques e dos bolcheviques, que eram partidos com orientações diferentes na Rússia. E aí nós chegamos na Revolução de Fevereiro de 1917, ok? O nome desse cidadão aqui é Kerensky. As greves de trabalhadores urbanos e rurais, elas vão se espalhar pelo território russo. Vocês sabem que a Rússia é o maior país do mundo, ok? Então, assim, imaginem greves simultâneas acontecendo nas poucas cidades que eram ainda urbanizadas, que possuíam fábricas na Rússia. Então, nós vamos ter também o motim do exército. O exército estava perdendo, como é que eu posso dizer, as suas orientações. O exército estava sendo insubordinado. Manifestações populares pedindo democracia, mais emprego, melhores salários e o fim da monarquia czarista. Ou seja, eles queriam derrubar a monarquia e queriam que o seu líder, o seu representante, fosse uma pessoa comum, eleita democraticamente, como nos outros países. É preciso lembrar a vocês, pessoal, que a Rússia desse momento ela era imperial, era absolutista. O governante, o czar, ele não era eleito, ele assumia o cargo de forma hereditária. E quando chegar nos anos de 1917, o governo do czar Nicolau II, ele vai ser retirado do poder, e Kerensky, que era um menchevique, vai assumir o poder de forma
provisória. E aí, pessoal, quando chega em 1917, o governo de Nicolau II ele vai ser retirado do poder e vai assumir o partido menchevique na figura desse homem aqui chamado de Kerensky. Então a Rússia ela passará em 1917 a ter um governo provisório, que depois, posteriormente, nas outras aulas, vocês vão ver, será substituído por um governo de Vladimir Lenin, começando aí realmente a Rússia socialista com o partido bolchevique, ok? Então nós paramos por aqui e quando for nas próximas aulas nós vamos estudar sobre o desenvolvimento do governo bolchevique na Rússia, o que eles propuseram, o que aconteceu depois que Lenin assumiu o poder naquele país e como foi que aconteceu a Revolução Russa, já na figura de Lenin também, ok? Então fortes abraços pessoal e até breve. Tchau, tchau.